Perfeito. O MC Kevin, né, por exemplo, naquele caso ali, a perícia concluiu o quê? Que foi uma morte acidental. Tá? Então, são basicamente 4 tipos de morte, né, que a perícia define: homicídio, suicídio, morte acidental ou o local de morte natural, né, que a gente diz. Que tudo que não é homicídio, suicídio, morte acidental é morte natural. Então, por exemplo, qualquer doença é morte natural, velhice, Covid, qualquer coisa que não seja uma causa externa é chamada de morte natural. E no caso do MC Kevin, inicialmente foi falado em suicídio. Isso aí. E aí depois a perícia fez o trabalho. Exatamente, né? A dificuldade ali desse caso, qual foi? No caso do MC Kevin ali, várias questões têm que ser analisadas pela perícia, né? Primeiro é como é a topografia ali do local, né? Por exemplo, se tem sacadas de pedra embaixo que possam causar o corpo possa ser jogado para uma outra região, por exemplo, né? Existe uma distância, né? Que a literatura diz, né? Que normalmente em casos de homicídio a pessoa é projetada para uma região mais à frente, Como se ela fosse ser jogada. Então, jogada. você tem que analisar, por exemplo, né? O local onde ela foi jogada, para ver se, por exemplo, teve algum confronto ali, algum indício que ela teve alguma luta corporal com alguém, por exemplo. Então, todas essas coisas, né, além do laudo do legista, tá? Então, é legal a gente falar isso aqui, porque as pessoas confundem, né? O perito criminal, ele dá o diagnóstico diferencial da morte, né? A dinâmica do evento, se aquilo foi homicídio, suicídio, conforme eu expliquei. Já o legista dá a causa morte, que é o que matou de fato. Por exemplo, uma pessoa teve um projétil transfixado na cabeça. Perfeito? E aí, a partir da dinâmica, o perito concluiu que é um homicídio. Qual vai ser aí, no caso, então, a causa-morte? Por exemplo, hemorragia por transfixação do projétil no crânio. Né? Então, são coisas distintas. Então, você somando o laudo do legista com o laudo do perito criminal, concluiu-se que, no caso do MC Kevin, ali foi uma morte acidental. Entendi. Então, no caso, a diferença aí do trabalho da perícia para o legista é o IML. Isso, é lá no perfeito. caso do IML. Isso aí. E aí ele vai fazer o procedimento lá, abrir aquele corpo e ver. Isso. E o que fez levar à conclusão que no MC Kevin foi acidental e não suicídio? Assim, eu não li o laudo de falta, né? Em público. Possivelmente que levou àquela conclusão, né? A falta de elementos que indicasse algum tipo de confronto ali, né? Possivelmente, né? Pode ter sido analisado os chamados exames toxicológicos, né? Então, constatou-se determinada substância. Não estou dizendo que foi o caso ali, mas, por exemplo, constatou-se determinada substância, então essa substância provavelmente tira um pouco do controle da pessoa e pode ter levado ela a cair ali o acidente. Né? A investigação normalmente também analisa o histórico da pessoa, né? O cara não tem histórico nenhum de já ter tentado, ou nenhuma, digamos assim... Não tem nenhum distúrbio uma coisa psicológica. Tem uma questão muito importante em casos de suicídio, né? Que a gente chama de ritual de alívio. Né? Toda pessoa, quando ela vai tirar a própria vida, ela tem um ritual para tirar a própria vida. Né? Conforme tudo que você faz. Você tem um jeito de beber água, você tem um jeito de jogar bola, você também vai ter um jeito de se matar o seu jeito próprio. Né? Então, quais são os rituais de alívio mais famosos em caso de suicídio? Você, por exemplo, escrever uma carta. Né? É muito comum, em caso de suicídio, a pessoa está com a casinha toda arrumada, com um chinelinho ali do lado onde ela vai se jogar, tudo organizadinho, porque ela trata aquilo como uma coisa muito importante. O evento final. Um evento final dela, né? Tem um caso muito famoso daquele médico Jorge Fará, né, lá do início dos anos 2000, que ele, quando se matou, ele botou vela pela casa inteira, botou uma música fúnebre tocando, né? Se vestiu de mulher, então foi todo um ritual que ele teve ali até a morte dele, né?